7 erros importantes a evitar na magia. Hoje vamos falar de erros que devem ser evitados a todo custo para que tenhas os melhores resultados possíveis. Às vezes, pequenas modificações de comportamento são apenas o que é necessário para obter grandes resultados na magia. Para quem não me conhece, se é a primeira vez que estás aqui ao canal, bem-vindo. Aqui tu vais encontrar grande quantidade de magia para te ajudar a alcançar aquilo que mais desejas na vida. Permite-me apresentar antes de tudo, o meu nome é Siegfried, eu tenho 2 PhD, um deles em Ciência Metafísica, 3 doutoramento honoris causa, e podes encontrar a minha biografia completa na descrição deste episódio ou no meu site. Antes de passar para o episódio de hoje, aproveito para falar que o último curso que está disponível, o curso de Magia com Lilith, como se tornar uma mulher poderosa, sedutora e rica, com o conhecimento deste curso vai poder alcançar tudo aquilo que sempre desejou, mas que muitas vezes lhe pode ter sido negado. Tenho informação completa sobre este curso no meu site. Se gosta de Lilith, este curso é um investimento seguro numa vida melhor para si. Outra coisa que pode estar certa é que ao fazer este curso vai sentir muito melhor consigo pelo facto de que sabe que está a fazer os rituais de forma correta, assim sendo o único resultado possível será o sucesso. Agora que já nos conhecemos um pouco, vamos ao nosso episódio de hoje. O primeiro erro, e já falámos aqui várias vezes, tem outros vídeos, mas acontece de tanto em tanto tempo alguém tem esse problema e acaba por fazer, que é importante manter o silêncio sobre os rituais que fez, rituais que está a fazer ou que vai fazer. É uma constante universal, apesar de não sabermos exatamente porque é que isso acontece, ou pelo menos até o momento eu não sei, e realmente procurei bastante a razão porque é que isso acontece, mas nunca encontrei ninguém que soubesse a razão exata. Existem algumas teorias, mas entre a teoria e a chegar a uma conclusão lógica ainda vai alguns pontos. O que nós sabemos é que se manter o silêncio sobre os rituais, os resultados são muito melhores. Por isso, quanto mais silêncio guardar sobre os rituais, melhores resultados vai ter. A maioria dos mundanos não vai perceber os rituais que você está a fazer, não vai perceber aquilo que está a fazer e porque está a fazer, porque a percepção da realidade deles é diferente. Como se dizia no século XVI, não dar pão a cães, nem pérolas a porcos. Portanto, guarda o silêncio sobre os resultados dos rituais e eles vão melhorar consideravelmente. Segundo erro, e é mais comum do que se possa imaginar, que é fazer os rituais de forma mecânica. As emoções funcionam como um catalisador de resultados, como se fosse uma faísca que inicia o fogo. Por isso, é importante colocar emoção no ritual. Assim como as coisas devem ser feitas com intenção, dependendo do ritual, a intenção é essencial, a emoção pode ou não ser essencial, dependendo do ritual que estamos a fazer, mas é muito importante fazer os rituais de forma emocional e não de uma forma mecânica. Terceiro erro é fazer alterações aos rituais. Isto quase toda a gente começa na magia, faz isto, porque acredita que os rituais são algo que eles não são. O que é que eu quero dizer com isto? Acreditam que os rituais são uma forma sobrenatural quando não são algo real neste plano. Ou seja, a magia é uma ciência e quando ela é vista como uma ciência, e quando digo que é uma ciência, estou a falar realmente como uma ciência, A mais B é igual a C. Às vezes pode ser A mais B é igual a D, e demoramos algum tempo a perceber porque é que é o D, mas existe sempre uma razão por trás. E quando nós conseguimos compreender essa razão, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Os resultados são muito mais consistentes e realmente existe aquela expansão da nossa realidade. Quando duas pessoas fazem o mesmo ritual e nós compararmos o ritual, é muito fácil perceber de forma empírica que o ritual funciona e como ele funciona e provavelmente porque é que ele funciona. Isto acontece que nós temos uma capacidade para prever os padrões de comportamento do ser humano, prever os padrões de comportamento da magia, e então aí é possível compreender o que está a acontecer e porque é que está a acontecer. Por isso, é importante que siga exatamente o que está escrito nos rituais. Às vezes ouço pessoas a dizer que não funcionou o ritual. E quando vamos ver, o ritual não tem nada a ver com aquilo que tinha na versão original, em que a pessoa alterou tantos ingredientes, locais e várias situações. Portanto, é muito importante seguir exatamente o que está escrito para que obtenha o melhor resultado. Contudo, é importante ressaltar que existem situações em que a pessoa faz modificações no ritual, às vezes mesmo por acidente, e o que acontece é que tem melhores resultados que o que estaria previsto. Isto também acontece que nós às vezes ouvimos alguém falar do resultado que teve no ritual e imediatamente se percebe que o ritual foi modificado porque a versão original não tinha aquele conhecimento ou aquela informação. É muito fácil perceber então que houve essas alterações, mas eu volto aqui a referir que
siga exatamente ao máximo que puder o ritual, exatamente como ele está, para que tenha os resultados de uma forma mais consistente possível. Porque raramente mudar um ritual obtém melhor resultado do que era o que estava previsto. O quarto erro é muitas vezes entendido que ele funciona, ou como ele funciona, como é que esta diretriz funciona. Isto já no Arbatel ele se referia a ela, que é as avenidas de manifestação. No curso de Lilith também falámos delas. É muito importante perceber que as avenidas de manifestação são um caminho para que as coisas aconteçam. Quanto mais essas avenidas de manifestação forem abertas, quanto mais for a probabilidade, isto explicado de uma maneira muito simples, de um acontecimento acontecer, quanto maior for a probabilidade, menos magia tem que fazer. Mais coisas simples funcionam, tipo acender uma vela para o anjo da guarda, funciona se existir uma grande probabilidade de um dado acontecimento acontecer. Se a probabilidade desse acontecer for menor, ou quanto menor ela for, mais magia tem que fazer. Diferentes tipos de magia, magia mais poderosa. Às vezes coisas muito simples funcionam para uma pessoa porque tem uma grande probabilidade daquilo acontecer, e para outras é necessário mover muito mais energia, muito mais entidades a ajudar a trabalhar, porque as avenidas de manifestação são menores. Existe aqui no canal vários vídeos sobre isso, portanto, aprofundar-se mais nessa situação, pode procurar esses vídeos e vai ter lá uma explicação mais detalhada. Mas é importante perceber que as avenidas de manifestação são uma das bases importantes da magia. Como eu referi, já no Arbatel falava disso, e é importante terem atenção a esse ponto. O quinto erro é fazer rituais para entidades que elas não trabalham da forma que nós achamos que elas trabalham. Existem muitos tipos de entidades, assim como existem muitos tipos de seres humanos, existem muitos tipos de animais, existem muitos tipos de plantas. E cada uma delas, ou cada um destes animais, cada uma das pessoas, funciona de forma diferente. Tipo, apesar dos nossos metabolismos biológicos serem similares, a forma que nós pensamos, a nossa forma como agimos, é diferente. As entidades acontecem exatamente o mesmo. Portanto, vamos imaginar que precisamos de fazer um ritual para obter uma ajuda financeira. Há entidades que lhe vão dar uma grande quantia de dinheiro, uma boa soma financeira, outras, por outro lado, não. Outras, por exemplo, podem fazer com que o dinheiro entre numa questão de fluxo financeiro, abrindo assim as riquezas para a sua vida. É importante perceber isso. Como é que a entidade funciona? Porque muitas vezes o que está a pedir a uma entidade que ela abra fluxo financeiro e está-lhe a pedir uma grande soma de dinheiro não vai funcionar, porque a entidade não trabalha dessa forma. E outro caso em que está a pedir fluxo financeiro a uma entidade que ela trabalha com apenas entregar uma grande soma e depois não fazer mais nada. Portanto, é muito importante perceber exatamente como a entidade trabalha, o que é que ela faz. E isto aqui basta nós lermos em parte o que é que normalmente a descrição sobre a entidade fala, que é possível perceber isso. E se não conseguirmos perceber aí, então existe o campo da experimentação. Falar com a entidade, perguntar-lhe ou simplesmente invocar e pedir, e caso não consiga obter daquela forma, então experimentar de outra forma e ver como é que vai acontecer. É importante perceber exatamente como as entidades funcionam, daí ser muito importante, por exemplo, os diários de magia, ou os grimórios, como vocês quererem chamar, não importa muito bem o nome que utilizam, importa é que vocês tenham que colocar essa informação dos rituais que fizeram para que depois se possam aperceber dos erros que cometeram para os evitar e daquilo que aprenderam com os rituais que fizeram. O sexto erro é evitar. Na parte anterior falámos das entidades quando elas não trabalham exatamente da forma que nós achamos, e o sexto erro está de certa forma ligado. Ele tem mais a ver com os rituais, que é o seguinte: às vezes o ritual tem um resultado que nós não sabíamos que ele tinha aquele resultado. Às vezes o que é que acontece é que uma pessoa espera os resultados e acredita que não teve o resultado ainda, quando o ritual já produziu o resultado. A pessoa é que não percebeu porque ela não compreendia o verdadeiro significado do ritual e qual era o seu verdadeiro efeito. Um exemplo muito simples, real, é o seguinte: tenho um ritual para que a pessoa que eu faça aquele ritual me dê um gesto de amor. Agora aqui eu pego nesse ritual e dou a duas pessoas diferentes. Uma delas faz o ritual e tem uma noite maravilhosa de sexo com a pessoa que ama. A outra pessoa apenas teve um beijo no rosto e a pessoa lhe passou a mão no ombro. Ambos os rituais funcionaram. O que eles funcionaram é de forma diferente. Isto porquê? Porque a pessoa que elas quiseram ter esse gesto de amor eram diferentes. Têm formas de demonstrar os sentimentos de forma diferente. Agora, vamos impor hipoteticamente que
essa pessoa que teve uma noite maravilhosa de sexo, ela ensina esse ritual ao seu melhor amigo ou à sua melhor amiga. E a pessoa faz o ritual, mas acaba por, em vez de ter uma noite de sexo, tem apenas um jantar romântico. E a pessoa vai imaginar que o ritual não funcionou. O que acontece é que o ritual não era para ter sexo, era sim para ter um gesto de amor. E isso acontece em muitos rituais, principalmente rituais de amor, em que às vezes a explicação está lá e as pessoas utilizam aquilo de uma forma completamente diferente e depois dizem que não funciona ou que não tem aquela capacidade ou que não resultou. Às vezes é simplesmente perceber exatamente o que está ali e se colocar-se no caminho correto, por exemplo, usar um ritual para um gesto de amor, um gesto de amor, um ritual para ter uma relação sexual, um ritual para ter uma relação sexual, um ritual para ter um jantar romântico, Se usar a magia exatamente para aquilo que você deseja, os resultados são melhores, são mais consistentes e evita inconvenientes. E evita, sobretudo, que acredite que algo não funcionou apenas porque não fez exatamente da forma correta. Portanto, o sexto erro acontece muito, sobretudo quando os rituais passaram por dezenas de mãos, em que quem conta um conto acrescenta um ponto e que muitas vezes o que acontece na magia é que em vez de acrescentar um ponto, o tira. Isto acontece muitas vezes e prejudica de forma séria os resultados dos rituais. O sétimo ponto, e é o último aqui que vamos falar, que é ofender as entidades. Isto acontece de formas muito diferentes. Eu só vou colocar aqui alguns exemplos básicos. Usar velas quebradas, tipo ritual. Utilizavam uma vela, por exemplo, e a pessoa durante o ritual, ou quando começou o ritual, a vela caiu ao chão e partiu. E a pessoa utiliza na mesma a vela. Honestamente, isso é daquelas coisas que são erros muito graves que prejudica gravemente a forma que os resultados têm na magia. Apagar velas de ofrendas. As velas nem sempre são utilizadas em ofrendas. O que é que eu quero dizer com isto de maneira simples? Há velas que são utilizadas como portais, há velas que são utilizadas como ofrendas. É importante distinguir isso. Velas de ofrendas têm que queimar sempre até ao final. Trocar as bebidas. Existem rituais em que existe uma bebida com um específico tipo. Substituir ingredientes. Os ingredientes têm uma qualidade ou um tipo e substituir por ingredientes de uma qualidade inferior para que o ritual fique com um valor mais baixo. Aqui não é uma questão de não ter possibilidades para fazer o ritual, é mais uma questão de, às vezes, facilitismo. É importante compreender a realização exata porque é que está a fazer o ritual. Usar ingredientes reaproveitados de atividades mundanas. Isto é importante. Os ingredientes para a magia têm que ser adquiridos para a magia. Há ingredientes que pode utilizar depois de fazer o ritual em atividades mundanas, mas os ingredientes em atividades mundanas nunca podem ser utilizados para depois em rituais práticos. Pedir coisas impossíveis, isto é uma das coisas que é preciso ter em conta. Há coisas que pedir a uma entidade que é algo que é impossível dela fazer, é preciso ter muita atenção, porque algumas entidades podem ficar ofendidas porque veem isso como um desafio ao poder das entidades. Depende das entidades, depende da pessoa, ainda assim é preciso terem atenção a estes pontos. Oferecer coisas impossíveis às entidades. Isto acontece quando algumas pessoas acham que podem ser mais espertas que as entidades. É muito comum acontecer e que depois disso as entidades, digamos que ficam de uma forma com uma atenção especial para com ela depois desse acontecimento. Vamos falar um pouco mais da ordem de Abraxas. Eu posso ser o idealizador do projeto, posso ser eu a primeira pessoa a dar o primeiro passo, mas são os futuros membros que vão ser os instrumentos da propagação da mentalidade que vamos ter na ordem, onde cada um dos membros vai ser um passo importante na sua eternização e deixar, sobretudo, os nomes na história, se realmente cada um membro se empenhar em ser, então, os precursores desta grande mudança. Um abraço forte e vemos no próximo episódio.